E vem comigo para mais uma reação no Vasco Play React. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino da notificação para não perder nenhum vídeo que colocarmos aqui. Reagindo agora ao SBT Sport Rio, trazendo aí o destaque desse jogo entre Vasco e Barraca Central. Um jogo muito água de salsicha. Ah, meu Deus. É o Renato Gaúcho em casa, assistindo ao jogo. Essa perninha no puff eu ponho sempre. É bom pra circulação. Eu não acredito, bom, né? não. Só nos primeiros minutos. Passou 5 minutos, eu tô com os dois pés aqui. Olha lá, essa imagem verdadeira. Quem postou foi Carol Portaluppi, que é a filha do Renato Gaúcho. Essa foto aí do Renato em casa, assistindo a partida, comentamos amplamente aqui no programa ontem que ele não foi para acompanhar o Vasco para a Argentina contra o Barracas Central. Então ele ficou de casa assistindo e eu achei uma coisa curiosa, já vou com o Venê, mas antes disso, o Lazzaroni disse, para essa rodada priorizamos o Campeonato Brasileiro. Tu pegou isso? Peguei. Para essa rodada. Ou seja, não é que a gente está desprezando a Sula, é o hoje, é o famoso hoje. Caio Caeser, o que aconteceu com o Vasco da Gama, meu amigo, que, com todo respeito, tinha que entrar para ganhar, hein? Sim, Fernandinha, com certeza. O Vasco tinha a obrigação de vencer o jogo contra o Barracas Central. A gente comentou aqui sobre a fragilidade do adversário. Eu já achava que o Vasco tinha a obrigação de vencer o Barracas Central antes de assistir ao jogo. E durante o jogo eu tive essa certeza. A fragilidade do Barracas Central é algo assim, bem notório durante toda a partida. E o Vasco devia ter elenco suficiente para vencer. Confesso que obviamente eu não esperava uma baita partida do time do Vasco por ser time reserva. A gente tem que pontuar aqui que era a primeira vez que esses caras estavam jogando juntos, ainda mais um jogo internacional. O Vasco tinha que se adaptar ao ambiente e às novidades do elenco, da formação que o Vasco escolheu. O Bruno Lazzaroni falou que o plano de jogo foi montado pelo Renato, apesar dele estar em casa, né? Ele montou o plano de jogo ali com 3 zagueiros, também opinou nas substituições, enfim. E o Vasco até apresentou um jogo além do que eu esperava. O Vasco conseguiu construir, conseguiu gerar oportunidades, conseguiu ter volume de jogo. Destaco aqui, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também do JP, que fez uma baita partida, um baita de um jogador, uma baita cria da colina do Vasco, que tem muito potencial. Mas o Vasco não conseguiu gerar as oportunidades, transformar as oportunidades em gol. E isso é muito preocupante. Isso nem é uma preocupação só do time reserva, não. Na minha opinião, o Vasco precisa urgentemente resolver isso no seu ataque. O Vasco hoje não tem um jogador que você olhe no time titular ou muito mais no time reserva e confie assim, esse cara faz gol, esse cara vai resolver o nosso problema. Não é o caso do Spinelli, que jogou ontem, se esforçou bastante, mas está longe de ser esse cara, pelo menos hoje. Não é o caso do Nuno Moreira, não é o caso de vários jogadores que estiveram em campo ontem. Mas assim, fiquei satisfeito, entre aspas, assim, com o que o Vasco produziu, mas muito incomodado com a dificuldade do Vasco de colocar a bola dentro do gol, de vencer a partida. Muito pelo que essa partida se apresentou ao Vasco. Era pro Vasco ter saído de lá com 3 pontos, saiu com 1 ponto só. Eu fico com a sensação de que o Vasco deixou 2 pontos no caminho. Não sei se os outros 2 times do grupo, o Audax e o Olímpia, vão perder pontos pro Barracas Central. Tudo bem que a Sul-Americana é muito nivelada por baixo, e o Vasco acabou se nivelando por baixo também nesse jogo. Mas eu fico com essa sensação. O Vasco podia ter vencido, o Vasco tinha que ter vencido, mas não é terra arrasada, nada disso. Tem notícias boas também, como eu falei, JP e o Avelar também, lateral esquerdo, outra cria da colina. Mas fica essa sensação, né? O Vasco podia ter vencido o jogo e era melhor que tivesse vencido. Vênia Casagrande, a gente olha assim, o meu marido estava assistindo, aí já voltou a se falar. Já estamos falando já. Aí ele tá tão assim comigo, que ele deixou até eu assistir ao jogo e depois eu saí também, pra depois a culpa não ser minha. Ele tá que nem o Renato, nem ligou muito pra Sul-Americana. Também é ruim. Também não quero ver, não. Ele falando, nossa, a Sul-Americana é uma competição que não é tão difícil, porque as pessoas desprezam. E é verdade, Vini Casagrande, você falou isso ontem aqui, e é a minha opinião também. É uma competição que paga em dólar, é internacional, e a gente sabe que essa é, eu acho, uma das Sul-Americanas mais fortes da história, porque tem muitos campeões de Libertadores nessa competição. Mas o grupo do Vasco não é um terror, não é um grupo cabeludo. Você, foi fora de casa, mas não dá pra desperdiçar pelo menos um pontinho contra o Barracas Central. O Barracas Central, desculpa, é muito fraco, Venê. Você assistiu ao jogo, você viu. É muito fraco, Venê. Fernandinha, vou ser muito sincero, é uma equipe extremamente fraca, independentemente da equipe do Vasco da Gama que entrasse em campo ontem, tinha que vencer, tinha que conquistar os 3 pontos. Além de ser uma competição sul-americana, eu já mencionei isso aqui, porque eu acho que os brasileiros não dão devido valor a essa competição que é importante no cenário sul-americano, e ainda tem a questão financeira da vitória por partida, porque a Conmebol também dá esse prêmio por partida em Sul-Americana e também na Libertadores. Ainda tem esse ponto, que você pode faturar uma graninha bicho. aí. Exatamente, tem a Conmebol paga verdade, por vitória. Venê. Exatamente. Tem a Conmebol... bicho na Sul-Americana? Tem bicho na Sul-Americana também, a Conmebol paga. Então, assim, independentemente da equipe do Vasco que entrasse em campo ontem, tinha que vencer. E, gente, na boa, eu não consigo normalizar essa situação envolvendo o Renato Gaúcho, eu vou voltar nesse assunto. Independentemente do resultado, eu vou voltar a criticar. Porque a situação fica ainda mais grave a partir do momento que a filha do treinador posta essa foto. Pra mim, uma falta de respeito total com a instituição Vasco da Gama. Isso não faz o menor sentido. E outra, a crítica tem que ser pior ainda depois da atuação do Vasco. Gente, assim,
Eu sei que era time reserva, mas olha o time reserva do Vasco que entrou em campo ontem. Com todo respeito, não dava para vencer esse fraco time argentino. Olha a equipe, só a gente vê durante os 90 minutos. Gente, o time argentino é muito fraco. Ainda tem um detalhe, que a gente não mencionou. O Vasco ficou com um a mais em um determinado momento do jogo no segundo tempo, aos 77 minutos do segundo tempo. Então, assim, não dá para normalizar o que o Renato fez, não dá para normalizar a péssima partida do Vasco da Gama e ainda tem a situação envolvendo o próximo jogo, que a pressão aumentou. Porque o Renato ficou no Rio de Janeiro para treinar o time principal e o time principal vai pegar o Remo, fora de casa, é um jogo difícil. Se não vencer, a pressão em cima do Renato Gaúcho vai aumentar cada vez mais. Então, péssimo resultado do Vasco na estreia da Sul-Americana, diante de um adversário extremamente fraco, independentemente da equipe que entrasse em campo. E embora tenha sido um time reserva, mas era um time reserva que tem bons jogadores, que inclusive vai ter jogador que vai disputar a Copa do Mundo, que é o Puma. Então, assim, eu não consigo normalizar a atuação do Vasco, nada do que aconteceu ontem. Eu também. Eu disse aqui ontem, o melhor remédio do Vasco foi realmente, no momento, o Renato Gaúcho. Eu acho que ele era a solução que o Vasco precisava. Mas eu acho que talvez não numa dose tão assim, cavalar, no sentido dele ser tão Renato e nesse momento não viajar. Eu falei isso ontem aqui e eu falei, eu não vou ser resultadista, eu vou comentar porque eu não concordo. O Vasco pode dar uma goleada. Mas aquela cena ali dele apoiado na cadeira, sentado, essa cena aqui, gente, ia desperdiçar. Aí a Sul-Americana só passa um do grupo. E tem detalhe nessa foto, Fernandinho. O Alexandre Mendes, que é o outro auxiliar, também está na foto. Ou seja, precisava dos dois treinando o time principal aqui no Rio de Janeiro um dia. Vamos ser bem sinceros. Aí eu me coloco no lugar dos jogadores que entraram em campo. Muita gente critica o Marino. Gente, o Marino foi reserva do time reserva. Ele veio pro Vasco da Gama depois de uma ligação do Fernando Diniz, que já foi demitido. Ele olha pro canto ali do gramado, não tá nem o principal treinador dele. Ele mesmo fica desmotivado. Claro. Eu me coloco no lugar do atleta. Tudo bem que vai ter atleta que não vai se desmotivar. Mas eu entendo também o Marino performar mal. Eu também acho isso. E, Caio, você falou do JP, talvez foi a boa notícia, ele e o Avelar nessa partida? Com certeza, Fernandinho. JP é uma baita de uma notícia. Eu sou suspeito para falar, sou muito fã do futebol do JP. Tinha comentado mim, um antes dos melhores jogadores. Para ficarem de olho Jogou nele, porque muito, ele tem jogou potencial muito, para entregar. JP. O que ele entregou dentro de campo ontem foi o melhor da partida, assim, com a camisa do Vasco. Se o Vasco criou oportunidades, como eu falei aqui no início, se o Vasco conseguiu surpreender as minhas expectativas, mesmo com um time reserva, em volume de jogo, não no resultado, tá? Foi muito por conta do JP, que jogou muita bola, dominou o meio de campo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, organizando as saídas de bola do Vasco. O JP é um menino de 20 anos de idade, ainda tem muita coisa para melhorar, para evoluir, obviamente. Já está no início da carreira dele, acabou de voltar de um empréstimo do Avaí, onde ele foi muito bem, a torcida do Avaí gostou muito dele lá. E ele ontem, assim, jogou muita bola mesmo. É claro que a gente tem que ponderar também a fragilidade do adversário, ele precisa ser testado contra times mais fortes, mas precisa ser testado. Ele precisa ter as oportunidades dele no Campeonato Brasileiro, no time principal. O Avelar também foi muito bem, o lateral esquerdo, mas o Avelar ele tem uma concorrência muito grande, assim, na posição dele no lateral esquerdo. O Vasco hoje tem o Cuiabano e o Lucas Piton de opção. Não estou dizendo aqui que o Avelar não briga, tá? O Avelar foi muito bem ontem também e pode ter colocado uma pulga atrás da orelha do Renato. Mas o JP, na posição que ele joga, ele tem vaga no time titular do Vasco e ele precisa dessa chance para jogar. E tem muita gente que questiona o JP por conta da intensidade, do ritmo, que ele é um jogador mais lento. Eu sou, como eu falei, suspeito para falar porque eu gosto muito do futebol dele, mas se a gente tivesse mais JPs no futebol, o futebol seria, muito mais agradável de assistir, porque é um moleque de muita classe, de muita categoria, que eu particularmente gosto muito de ver jogar, e aí salta aos olhos, assim, o jeito que ele domina a bola, que ele fica de cabeça erguida o tempo inteiro, joga muita bola e precisa ter mais chance. Né? Tem muita categoria, e a gente vê aí, eu acho que esse é um debate amplo no futebol hoje em dia, né, que ele é 85% força física e 15% talento inato. E a gente vai vendo um monte de jogo ruim. Exato, aí a gente começa a ver um outro tipo de jogo. É isso, meus amigos, vocês viram aí as informações do pessoal do SBT Sport Rio, trouxeram as análises deles relacionadas ao Vasco da Gama. O Vasco fez um jogo muito ruim, eu vou dizer assim, pelo time que enfrentou. Dava para ter jogado melhor, mas o Vasco, infelizmente, não fez uma boa partida. Acho que os jogadores que tiveram oportunidade, eles citaram até o Marino Nistroza aí, não tem que ter motivação. O salário que eles ganham já era para ter uma motivação muito grande e não tiveram. O JP e o Avelar fizeram uma excelente partida, jogaram muita bola. Acho que foram os dois melhores jogadores mesmo do time. E o Vasco precisa melhorar ainda mais. O Vasco não tem elenco. Ficou escancarado ontem. E o Vasco não tem elenco para isso. Mas fechando essas informações aqui, hoje surgiu a informação que o Vasco tem interesse em José Martínez. Jogador que estava recentemente no Corinthians, que saiu com um litígio lá do Corinthians, quando o Dorival Júnior foi até mandado embora. Ele falou de algumas indiretas pro Dorival Júnior sobre... Agora vamos saber, a verdade vai vir à tona, né, como se fosse assim. E o Vasco tá sondando o jogador que tá machucado. E eu acho muito feio quando muitas partes da mídia, né, vem plantando essas coisas. Talvez até para tumultuar o momento do Vasco. Mas acho que dentro disso tudo, a gente tem que botar os pés no chão, lembrar que o nosso time é limitado, não é um time fraco, mas é limitado. Precisa de algumas peças ainda para melhorar ainda mais e fazer com que o time desenvolva mais e mais, né, isso, rapaziada?
Então vamos que vamos, esperando que você tenha gostado do vídeo, deixou o seu like, se inscreveu no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que colocarmos aqui. Valeu, tamo junto.